aqui. Então assim, né, voltando, né, então a gente viu nessas primeiras semanas, a gente viu sobre o projeto, vimos sobre o projeto base, né, então aqui, né, só recapitulando tudo, né, então a gente tem dois projetos bases principais, assim, né, duas estruturas bases, tanto que o anterior comentou, né, que tá mexendo no outro projeto. Mas então a gente tem aqui o template, né, e então, o que a gente viu nos primeiros exemplos era muito sobre o template, tentando entender a arquitetura, né? A gente viu sobre bastante coisa. E aí, em cima do template, a gente criou, recapitulando, a gente criou um projetinho, né, do Rick and Morty. Então, a gente né, seguindo esse mesmo template aqui, por exemplo, esse processo de instalação, né, vocês recordam, a gente conseguiu, né, a gente dá o expo init e inicializa um projeto com esse mesmo template, né, com essa mesma configuração, né, que tem, né, já os componentes, a parte do storybook, a parte dos temas, né, parte de autenticação também, que a gente não chegou a mexer ainda, mas assim, já tem uma estrutura básica, depois que a gente for fazer também. Então já tem bastante coisa, né? Já tem toda uma estrutura aqui que a gente viu nesse primeiro momento, né? Então essa parte de estrutura do projeto. E aí a gente então criou o projetinho básico de Rick and Morty, né? Vocês recordam. E aqui nos commits, então é interessante, né? A gente também tá fazendo esse paralelo, né? Também a gente vai começar acostumando cada vez mais, né? Utilizando o commit, né? Para salvar as modificações, que é né? A forma mais usual aí de gerenciar os repositórios. Então aqui, né, então por exemplo, então dá pra ver até, só recapitulando, né, pra vocês verem, né, que assim, o template, a gente tem os commits do template também, né, então assim, né, só pra gente diferenciar aqui, né, o template é o projeto base, o projeto padrão que só tem, né, aqui, né, tinha só essa telinha, vocês recordam? Não tinha essa location, as locations a gente fez depois, só tinha essa primeira tela aqui. Então esse projeto base tem só essas telas iniciais, né. Então a gente criou esse projeto aqui, né? Então a gente inicializou o projeto já pensando no. Acaba que o template já tem essas mesmas requisições do Rick and Morty, né? Mas a ideia é que a gente, beleza, vai criar outro projeto. Então a gente inicializou o projeto aqui e temos as 3 modificações que nós fizemos até hoje, né? Que até tinha deixado comentado lá no grupo, né? Basicamente, né? No primeiro encontro a gente fez a location cell e a location screens, então a gente fez, né? Então a gente vai recapitular isso de novo hoje, né? Assim, eu só mostrando aqui, a gente pode fazer mais algumas telas e tal. Mas assim, então a gente, criamos a location cell, né? Então aqui nos commits, então só recapitulando aqui, ó. No projeto aqui, conforme vocês tiverem também referência, ó. A gente tem aqui no projeto, a gente tem aqui sempre os commits, então você tem 4 commits. Nos commits, então, a linha né, do mais antigo, né? Por exemplo, de julho de 14, o mais antigo, inicializamos aqui, né? 19 dias atrás, para o mais novo, né? Então, né, aqui o projeto base só tem, né, toda a criação de todos os arquivos iniciais, né, que foi a instalação do projeto. No primeiro dia a gente então vimos como criar um componente, né, yarn new comp, criamos aqui alguns componentes mock, vocês recordam também, né, para a gente utilizar, né, por exemplo, a location cell aqui, né, nós viemos aqui, criamos a location cell, mais ou menos com a mesma estrutura da character cell, e aí, né, configuramos o projetinho base aqui, né, o componente. Vocês vão falando aí se tiver ruim o tamanho, viu? Por favor, mas tá de boa, tá tranquilo pra ver aí? Vamos falando. Então aqui, né, a gente tem os projetos bases aqui, então assim, tudo é muita coisa ainda pra gente ver, né, bem, né, mas assim, a gente, pra um componente, a gente vai ser sempre, em termos, vai ter uma estrutura muito similar, que é o que, né, que é como que a gente arquiteta aqui, né, a parte que seria equivalente ao HTML, né, que seria a parte estrutural dos componentes, né, da visualização, portanto a gente tem uma view aqui, né, que chama container. Aí dentro dessa container a gente tem 3 outras views aqui, ó, por location cell, por exemplo, né? Então, já inicializei o projeto aqui, né? Que foi o Yarn Web, né? Inicializei aqui. É só pra gente ver aqui, ó, eu vou só atualizar aqui para. Então, recapitulando, né? A gente tem a visualização do projeto e tem a visualização do storybook. Só vamos mudar para o storybook pra gente ver aqui, ó. Então, ó, temos no storybook. Então vamos lá, no location cell aqui, ó. Temos então um componente que a gente criou, beleza? Então a gente viemos aqui, criamos o location cell, já né, definindo, né, por padrão, todo componente React, a forma mais usual ultimamente é de se portar como uma função, então esse é uma função esse componente, e aí o React consegue, né, meio que como se fosse, né, esse é um projeto TypeScript, né, TSX, né, que seria o arquivo React para TypeScript. E aí esse projeto, depois o React consegue, né, converter, por exemplo, essa função para uma view, né, que é o que a gente tem aqui no fim. Né? A gente no fim tem sempre meio que fosse
que é o termo? É como se fosse uma compilação, né, ou uma transpilação, né, algo desse tipo, para algo que é comum. Né? Então, por exemplo, o browser não sabe o que é React, o browser sabe o que é HTML e CSS. Né? Então, assim, o que a gente está fazendo hoje aqui, basicamente, né, assim como a maioria dos frameworks fazem, né, é basicamente manipular elementos, né, numa interface que é mais fácil de manipular, como a gente faz no React, manipulando os elementos aqui que são, né, no fim, ó, aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, div, class é CSS aqui, né, então a gente, seria muito mais complexo a gente administrar essas divs em HTML, em JavaScript, né, a forma de fazer isso é mais estática, né? Então assim, é mais complexo de você manipular a atualização da tela, enfim. Então o React traz o benefício do React no fim é esse, assim, basicamente, né? É da gente ter um mecanismo mais prático da gente manipular os elementos, manipular estado, por exemplo. É que assim, né, acaba que é que eu nem cheguei a mexer tanto com web, mas por exemplo, algo simples, por exemplo, de você, como temos aqui, né, por exemplo, aqui no na login, por exemplo, só pra gente ver, ó, manipular, ó, por exemplo. Isso aqui a gente tem um estado, né? Ó, aqui no input a gente entra estado e dependendo desses dois estados, né? Se tem aqui, ó, se eu preencho e-mail e preencho sem, ele já muda o estado do botão aqui, tá vendo? Se eu não tenho nada, ele é estático, né? Ele não pode ser clicado. Então assim, por exemplo, pra gente, se a gente for fazer isso com HTML, com div, putz, faz div, aí a forma mais primordial, a inicial de se fazer, basicamente, era você tinha que ter você poderia chamar uma função JavaScript, essa JavaScript, conforme a gente imputa aqui, teria que manipular esse elemento e aí você vê se esses dois elementos, enfim, era bem mais complexo. Então, o benefício da gente ter algo nesse formato aqui, né, por exemplo, que seria o formato, né, aqui a gente só tem um componente só com prop, né, no caso da location. Na login a gente tem um componente com estado, né, então esse estado que seria aqui o equivalente, né, ao e-mail e à senha, né, então manipular esses estados e ter, né, essa interface visual aqui, né, né, que já manipula, é o que justifica todo o React por si só, basicamente, né? E aqui a gente vê, ó, que no fim, ó, isso aqui, ó, é div, é button, e aí no caso a parte do flex, né, do flexbox, auxilia na criação dos elementos. Deixa eu ver aqui, cadê o inspect? Ó, o botãozinho aqui, ó, o button. Tudo que a gente manipulou aqui, ó, é transpilado para isso, né? Então, o que a gente manipula o React, né? Então, só para deixar mais cada vez mais a gente, né, recapitulando, é uma forma muito mais prática da gente manipular os elementos, né? E aqui no fim a gente vê aqui, ó, isso aqui a gente poderia estar criando isso aqui na unha, né? Como se diz, né? Tipo assim, div, class, tal, só que é muito mais complexo. Então, nesse formato aqui, né? Nesse formato do React é o que se justifica, né? Essa facilidade, né, na criação do componente, no flex como um todo, né? De manipular os elementos. Né? Então é o que se justifica e é o motivo da gente, né, tipo, ir para essa direção, né? Então, por exemplo, a gente tem o React, que é um exemplo, né, de um dos maiores frameworks aí, mas vocês vão ver que até outras tecnologias, por exemplo, para nativo Swift UI, para Android agora tem alguma coisa de Jetpack, tá caminhando muito para essa mesma arquitetura, que é esse lance de componentização. Então, assim, tudo que a gente está vendo aqui tem muita justificativa, assim, né, no sentido de ser o que mais é o mais moderno, assim, né? E aí, no caso, o TypeScript, que a gente vê também, é o que traz uma segurança maior no projeto também, né? Então, então, né, nesses primeiros três três commits aqui, a gente tem cadê aqui, ó? Nesses primeiros três commits a gente tem, né, essas modificações, né? Só para recapitular, no primeiro a gente criou um novo componente e a nova tela, né, que é o que temos aqui. Então, isso aqui dá para vocês verem também, e aí eu estou mostrando de novo para que né, conforme vocês acompanham um vídeo ou conforme tiver o projeto de vocês, né, acompanhando o projeto de vocês, é uma boa referência para vocês verem, né, o que eu fiz, né, porque pelo vídeo é mais difícil, né, de ver, né, exatamente. Então dá para vocês verem exatamente cada modificação aqui. Criamos um componente, criamos um mock para esse componente, com a estrutura dele, né, no caso da location, temos name, type, é exatamente a mesma estrutura que vem do back-end, né. Temos a definição do modelo, né, que seria a definição de estrutura desse location, né, quer dizer, qual o tipo de propriedade que ele tem, o dimension do tipo string, a URL do tipo string, né, que, por exemplo. Então toda a definição do projeto e a tela em si, né. Então assim como a gente tem essa tela de login, a tela de, né, tipo de caracteres que a gente já tinha, a gente tem aqui a locations, que foi a tela que a gente criou. E aí tem uma estrutura básica também que a gente vai aprofundar cada vez mais, né? Mas basicamente a gente tem a layout, né? Que seria
é o que a gente mostra aqui, né, no caso no locations, né, vamos aqui no locations. O que a gente mostra aqui, né, então a gente manipula aqui no Storybook mostrando o layout dessa tela, né, aqui no Stories, né, mostra o layout dela, e aí o index, que a gente também vai vendo, né, a gente tem enfim, a integração desse layout com a navegação, né, isso que a gente viu um pouco também, né. E aqui também tem um pouco o negócio dos textos e tal. Então seria o primeiro commit, o segundo commit a gente, só pra gente recapitular aqui, esse back do... Se voltar do GitHub não é bom. Aqui, ó. Então, no segundo a gente integrou a navegação, também é algo muito importante, né? Então a gente criou o componente location cell, criou o componente, né? Aqui a gente só modificou um pouco o header aqui, e aí integramos, né, isso na navegação. Isso aqui também, né, como a gente viu, algo bem complexo no sentido de, né, tipo, é muita coisa pra gente ver inicialmente, o que é uma stack, o que é uma navigator, mas assim, também é algo que a gente vai, né, vai acostumando conforme a gente foi integrando também. Temos os tipos de navegação aqui também, e temos né, as modificações na locations aqui, né, basicamente, para integrar o layout, né, para integrar a navegação aqui no caso, né, então a gente tem o go back e a gente mostra as informações. E na aula e no encontro passado aqui, né, no último encontro, a gente integrou com as requisições, então também é outra parte bem grande, né? Mas assim, no fim, se a gente for pensar, né, o que são essa, né, então que a parte, que no caso aqui a gente está vendo da parte de requisição, é de onde as informações vêm, né? Então assim, é o primeiro contato que vocês estão tendo com isso, né? Como é que a gente navega por uma tela, beleza? A gente viu que é algo enorme ali na parte de navegação. Como é que a gente manipula um componente, o estado dele também, a gente viu algo enorme ali na parte de telas, de componentes, né, de screens. Aqui também é uma parte bem grande, bem, né, também tem muito que se aprofundar também nessa parte de requisições. Como é que a gente, né, tem aqui a API, né, que é uma requisição, que é uma request aqui basicamente, como é que a gente lê esses dados e mostra, né, integra esses dados aqui no aplicativo, né. Então a gente está fazendo isso já, né, mas assim, aí também é uma parte enorme que a gente viu aqui também, então que também a gente tem essas modificações que foram alteradas, e aí a ideia é a gente, assim, né, como eu comentei, né, até no último, né, que a gente comentou, que acho que estou soltando, né, mas assim, a gente viu bastante coisa, né, que são essas três grandes partes aqui, mas a gente viu praticamente o essencial, né? Tipo, nesse primeiro momento, o essencial de tudo que a gente precisa no aplicativo, no sentido, né? Assim, que seria em termos de estrutura, né? A gente tem como definir um componente, como definir uma tela e como integrar essa tela, né, na navegação e com as requisições, né? Basicamente. Então, assim, né? Aí, né, de novo, é bastante coisa, né? E assim, a ideia. Então, a minha proposta, assim, então, mas em tudo que a gente fez, basicamente, a gente já tinha uma tela aqui, a gente criou essa nova tela aqui, né, nessa nova tab, e estamos também aqui, ó, carregando as requisições, tá vendo? Então a gente já está carregando as informações de localizações da API aqui, né? Então aqui, locations, né? Então só recapitulando também, né? As requisições aqui da API, ela tem três grandes requisições, que uma que ela retorna os caracteres, que são aqui, né? Que a gente está vendo aqui, lista de caracteres, que vai infinitamente aqui, né? Até eu acho que são 800 caracteres. A gente tem as localizações, então em tese, né, desse desenho, né? Dessa animação aqui, né? Então tem todas as localizações, né, dos episódios, praticamente. E tem, na verdade, todas as localizações, né, que foram mencionadas, então a gente tem, sei lá, Terra, né, enfim, como fossem diferentes dimensões aqui que tem. E aí aqui no caso em episódios, eu acho. Episódio, então. A gente tem também mais uma aquisição que seria a lista de episódios, assim, né? Então a gente poderia ter mais uma tab aqui, só pra gente, né, em termos de teste, fazer, né? Então, por exemplo, isso aqui né, então a gente poderia, né, tipo, né, como mais um exercício, né, praticamente criar também, né, outro componente aqui pra listar os episódios, beleza? E cada episódio aqui a gente tem, ó, tem o ID também, tem o nome, por exemplo, no primeiro é o piloto, provavelmente esse air date, provavelmente é o dia que foi, né, exibido aqui, 2013, dia 12, e a sigla, né, essa é de season, né, não, season, temporada 1, episódio 1, né, temporada 1, episódio 2, né, então é mais ou menos a forma de estruturar. E aí aqui mostra uma lista de caracteres que estão nesse episódio, basicamente, né, então aqui, por exemplo, nesse primeiro episódio tem, sei lá, aqui por ID, né, mas assim, tem, enfim, aí tem a lista desses IDs dos caracteres. Então, assim, acho que a minha
proposta assim pra gente continuar, né, aprofundar, né. Acho que a gente, em algum momento, né, conforme a gente for pro web, a gente pode começar a pensar mais no projeto em si, né, estruturar o projeto que a gente comentou, ou algum outro, né, assim, no sentido de estruturar o projeto, né, do onde tem, já pensou nas telas. Mas assim, acho que vale como de exercício a gente também iniciar, né? Como ali a gente teria que estudar outras coisas para fazer as telas, né? No caso do onde tem, né? Que seria as aquisições. Como é que a gente já tem aquisição? A gente poderia integrar mais aquisições aqui, né? No caso do episódio aqui, para termos de exemplos aqui, né? Pra gente. E fazer isso mais uma vez, né? Porque assim, no fim não tem, assim, né? Comentei alguma... relacionava geralmente, né, essas coisas como pecinhas de Lego, não sei, então assim, a gente está entendendo como é que a gente estrutura as coisas, beleza, a gente montou a primeira coisa ali, primeira tela, pô, primeira tela, né, vamos montar mais uma, né, vamos montar então aqui talvez a de episódios, a gente vai cada vez mais meio que tentando aprofundar, né, em cada uma dessas partes aqui, né, do projeto. Faz sentido? De boa, assim, a gente continua dessa forma, daí vai ter também né, aqui o vídeo, então vocês conseguem também acompanhar, e aí cada vez mais a gente vai, né, porque assim, no fim, seja nesse projeto do Rick and Morty, seja no projeto, né, do Onde Tem, que a gente vai fazer depois, o processo é o mesmo, então a ideia é a gente, né, fazer, né, mais esse exemplo aqui de integração, né, no caso, para listar os episódios aqui, como mais um exemplo da gente estruturar, né, criar mais uma tela, criar mais um componente, criar mais uma integração de requisição, e aí a gente, né, vai exercitando, né, nesse sentido, né, tipo, exercitando o processo, porque o processo vai ser sempre o mesmo, assim, né, o que é um componente, o que é uma tela, o que é uma integração, o que é uma, né, então a gente vai caminhar dessa forma, beleza? Aí são, falando aí o Cleiton também, tranquilo, beleza? Então, ó, fechado, então aqui, então aqui, ó, então beleza, então recapitulando, né, né, o que a gente tem nesse projeto até agora, né, basicamente, né, a gente começou ele inicialmente com essas telas iniciais aqui, né, pum, beleza, que é a tela de personagens que a gente já tinha, né, então aqui em caracteres, a gente tem a tela de personagens, aqui ó, por exemplo, aqui também a gente integra a navegação, então aqui ó, dentro de caracteres a gente tem a index, que é aqui que está fazendo a integração com a requisição, né, então aqui por exemplo, deixa eu deixar aqui mais fácil para vocês verem, né, mas aqui, né, assim, eu vou deixar sempre paralelo, assim, que ajuda a gente, porque assim, né, sempre a gente vai acabar cada vez mais entendendo, né, o que estruturalmente está aqui para aparecer aqui, né, então essa tela, por exemplo, né, ela é uma, né, em termos de layout, né, aqui, né, ela é uma view, né, e aí ela tem um header aqui em cima, ó, com o título que está aqui, né, personagens, que a gente só tem essa tradução aqui, né, e ela tem um flat list, que seria a forma da gente listar os elementos, né. Essa flat list a gente passa para ela, aqui é o padrãozinho, né, então por exemplo, se eu colocar aqui data com 2A já vai dar errado, né, porque por exemplo a gente tem que estruturar, mas a gente tem que estruturar, né, a forma de, então assim, uma view, né, aqui uma container, né, por exemplo, essa view, ela é uma view e pronto, né, ela é uma view e, aqui, né, e pronto, a gente pode pôr pad nela, pode fazer o que quiser. E aí o padrãozinho que a gente está usando aqui, a gente tem um componentezinho que a gente chama de nav header, então a gente tem diferentes formas de ter um nav header, e logo abaixo aqui, ó, que a gente faz o scroll, tá vendo? É o flat list. Flat list é a forma, né, a gente tem algumas formas iniciais, né, tipo assim, de ter uma tela, né, então geralmente ou é uma view mesmo, né, por exemplo, uma view é uma div, né, ou essa div pode ser uma scroll view, que eles chamam, né, que seria uma view scrollável, ou o que ele faz aqui basicamente é criar essa flat list, que seria o equivalente a como criar uma lista de divs aqui basicamente, né, e aí ele tem esse controle aqui do Reactionate basicamente, então a gente passa a lista o data, aqui a gente consegue ver aqui, eu acho, ó, é uma lista de caracteres, então é o que ela recebe, e aí para cada caractere, aqui, né, que é passado, que é o que está acontecendo aqui, para cada caractere, ele tem o render item. Render item é a função que a gente vai, de fato estruturar esse componente. Né? Para cada, né, o render item, o que ele recebe? Ele recebe um item, que no caso é o item dessa lista. Né? Então o data, por que ele chama data? Porque o data é um nome genérico. Né? A gente não poderia chamar aqui, por exemplo, de, sei lá, array, sei lá, ou alguma coisa desse tipo, mas assim, o termo é genérico, né, e a renderização também é genérica, né, então para cada um desses elementos, se fosse
se ele passasse uma lista de strings, sei lá, uma lista de números, para cada número ele renderizaria, né, ele passaria aqui o item, que é qual que é o dado passado, né? Então, por exemplo, só para vocês entenderem talvez melhor também, né? Tem uma funçãozinha que é muito comum no JavaScript, que seria o map, reduce e o filter. Que a gente tem algumas formas de manipular algumas coisas, né, basicamente. Né? Então, assim, como a gente já viu, né, por exemplo, aqui, né, uma string. Aqui, né? Então, sempre o exemplo, eu sempre vou para o console aqui, porque é o mesmo, só um compiladorzinho. Então, assim, uma string, né? Então, beleza, ó, por exemplo, const string é igual a, sei lá. Aqui, nessa str, a gente tem algumas funções, como a gente já viu, né? Length, a gente sabe quantos caracteres tem, beleza? 5, beleza, a gente sabe. String na função, né? O string também tem uma variação, por exemplo, como se fosse um array, né? Que é o que a gente que é a lista, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, o primeiro caractere aqui, sei lá, que é o L, por exemplo. Então a gente tem algumas manipulações de string. Para número acho que a gente não tem tanto, né? Geralmente é string, né, que a gente começa a ter algumas manipulações. E aí para um array, por exemplo, ó, const array é igual a, sei lá, 1, 2, 3, por exemplo. Aí a gente tem também algumas formas de manipular esse array, né? Então, por exemplo, de alguma forma ele se assemelha com a string, por exemplo. Então, por exemplo, o length, né? Array.length, aqui no caso, aqui ó, 3 elementos. Então, né? Então eu defini aqui que aqui o que está acontecendo é que é o emuladorzinho do JavaScript no browser. Né? Então, conforme eu defino aqui, por exemplo, str, se eu utilizo de novo aqui, né? Ele consegue ler, né? Como se estivesse declarando a variável, declarando aqui em cima. Aqui também declarou um array e aqui a gente está lendo. Então, array.length, sei lá, por exemplo. Ou array na posição, sei lá, 2. Aqui é o número 3, aqui no caso, né? Então a gente tem o index 0, 1 e 2, né? Então na posição 2 temos, né, no caso, o valor 3. Aí aqui estou só mostrando isso, né? Porque, por exemplo, aí uma das funções básicas, que depois vocês vão acostumando também, né? De manipulação, vamos supor, beleza, não. Eu quero manipular esse array para que, sei lá, né, no caso as funções mais primitivas ou básicas assim, né, de manipulação, seria, por exemplo, array.filter. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero const novo array, aqui o filter novo array é igual a array.filter, por exemplo, então a gente tem essa função, por exemplo, filter. Ou o map, acho que o map é mais. Quer ver? Ó, deixa eu ver aqui. Ó. Tem um exemplo bom aqui. Ó. Tem um exemplozinho bom aqui que ele mostra bem. Ó. Que o reduce é foda de. O reduce é bem mais complexo de explicar. Mas assim, a gente tem essas funções que seriam o map, são as primitivas, o map, o filter e o array. Então, por exemplo, para um array, por exemplo, array.map. O map, né, então, por exemplo, para cada um desses elementos eu tenho essa função map me retorna uma outra função. Então, assim, eu estou mostrando isso para a gente ver que tem muitos métodos que a gente vê no JavaScript que são meio o que eles chamam de programação, equivalente a programação funcional, né? Uma forma de manipular, né, é a seguinte, por exemplo, então para esse map, então para cada um desse array, a gente tem, por exemplo, o item, por exemplo. Então, o que acontece aqui, né? Para cada um desse array, o map, ele vai retornar uma função, que ele vai retornar o item, e aí esse item a gente pode fazer alguma coisa com ele, né? Por exemplo, pode dizer que o item, no caso aqui que é o número, né, é igual ao item mais 10, sei lá, por exemplo. Aqui a gente já viu o retorno, ó. Então, por exemplo, para cada um desses elementos a gente consegue, e aí ele retorna, né, o map, então ele retorna esse mesmo elemento, né, e para cada um desses elementos ele retorna essa função. E aí, basicamente, o retorno, né, que retorna aqui no final, né, no caso, por exemplo, const new array, né, vamos supor que a gente pegasse esse retorno, né, const new array igual a array. Então, o que ele manda para esse novo array aqui, ó, new array, que a gente vê aqui agora, né, é o retorno dessa função. E para cada uma, né, para cada um desses elementos ele retorna o item, né, que no caso o item é o próprio número. Então ele retornou aqui no caso 1, ficou 1 mais 10, né, foi o primeiro elemento. Então para o que acontece é que ele retorna um outro array. Para cada um desses elementos ele tem essa função de manipulação, né, basicamente. Que é o que ele chama de função anônima, né? Então essa função é o retorno
para cada um dos itens. Então, cada um dos itens recebe essa função, né? Então é como se para cada um desses itens ele recebesse esse mesmo elemento. No caso, a gente está adicionando um aqui nesse caso, né? E aí aqui eu só estou mostrando isso, né, basicamente, porque assim a forma de estruturação aqui da flatlist é similar. Então esse render item aqui é como se para cada um desses elementos, né, assim como a gente tem um map, para cada um desses elementos ele retorna essa função. E essa função, aí a própria flatlist passa, assim como no map a gente tem o item, né, que no caso o número, né, por exemplo, aqui ele também tem o item, que seria qual o elemento. Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui é justamente isso. A gente passa o data, que no caso é uma lista de caracteres, então, né, essa lista de caracteres, só para a gente ver aqui, né, vamos dar o console log para a gente ver, ó. Caracteres. Então a gente vê aqui, ó, inspect. Isso aqui também ajuda um pouco a debugar, né? A gente estava vendo a parte visual, né? Se a gente põe, só recapitulando, né? Se a gente põe o console.log, ele loga, né, essa variável aqui exatamente. Cadê? Console. Aqui, ó, retorno aqui. Ele retorna essa variável e loga aqui no console. Então, no primeiro momento aqui, né? Carregando, ó. No primeiro momento está vazio, porque de fato, né? Em uma primeira renderização, se a gente ver aqui, por um segundo aparece o loading aqui, né? A requisição é rápida, então já carrega. Mas no primeiro momento esse array estava vazio e aí não mostrou nada, né? No segundo momento mostrou a lista aqui com os 20 objetos. Então a gente tem uma lista aqui que é o characters, onde ele tem 20 objetos. Cada objeto a gente sabe que no caso é um objeto do tipo character. E esse character aqui a gente sabe também, ó, ele tem o ID, né? Tem o name, tem a species aqui, tipo, status, né? Tem várias variáveis aqui. Tá vendo? Como a gente vê aqui, tem várias variáveis, né? ID, name, a imagem, né, que aparece aqui também. Então, então assim, né, isso eu tô mostrando porque assim, sempre que a gente referenciar um array, o array ele pode ser de qualquer coisa, como a gente viu aqui, né? Pode ser de número, pode ser de string, pode ser de objetos, pode ser de outros, né, de objetos, que o objeto pode ser qualquer coisa, né? O objeto pode ser, como a gente já viu também, ele é um objeto, ele pode ter quantos valores, chaves e valores a gente quiser aqui, basicamente, né? E aqui no caso, a gente só está definindo qual é a estrutura desse objeto. E aí, aqui, né, então, voltando aqui, né, então a gente viu a definição do data aqui, né, do character. E aí aqui, ó, então para cada um, estou mostrando isso para quê? O que está acontecendo aqui? É para cada uma dessa lista, então, por exemplo, como a gente vê aqui também, né, na requisição, né, aqui character, né, por exemplo, para cada um desses objetos, então a gente tem, né, uma lista, que é o resultado, e para cada um desses personagens, ele chama essa função render item, e essa função que a gente está passando para ela aqui, ó, a gente tem um item, que a gente já sabe que é do tipo character, a gente só define o nome dela aqui, e a gente passa para o character cell, que a gente também tem criado aqui, né, que é um componente, o character. Então a gente só passa qual que é o character, dentro do character cell, aí sim, né, tem a definição, beleza, aqui por exemplo, o character cell a gente está mostrando aqui, deixa eu fechar aqui de novo, a gente está mostrando aqui, por exemplo, em character cell, ó, a gente tem uma view, a gente tem um content, tem a imagem, então toda essa definição visualmente aqui, né, desse elemento, que é a character cell, está definida aqui nesse componente, né? Então, em termos de estrutura de componentização, o componente célula do character está aqui, que aí ele recebe o character e recebe a função onPress, basicamente. Então assim, eu estou mostrando tal, recapitulando, mas de novo, né, acho que é mais fácil a gente fazer em cima desse novo elemento e também recriar e também ter esses exemplos novamente, né? Porque só ficar só apresentando é meio foda. Mas então vamos lá, então a gente só recapitulando aqui, né? Então, beleza. Então só estava meio que recapitulando aqui um pouco, né, os exemplos em termos dessa tela aqui, né? Que é a personagem para beleza. Agora dando uma recapitulada, vamos então recriar o que seria, começar a criar o que seria uma nova tela, né? Então, por exemplo, se a gente fosse pensar numa nova tela aqui, no caso, né, a gente tem para characters, a gente já tem aqui, né, para locations. Agora vamos tentar então fazer, né, para a última requisição, o que seria de episódios, né? Então, de novo, né, para cada tipo de objeto que a gente tem, no caso a gente tem o tipo de objeto character, né, tipo de objeto location, e agora a gente vai ter o tipo de objeto que seria o episode, aqui, né, que tem uma estrutura diferente, né? Então, para esse cara aqui, ó, qual que é a primeira coisa que a gente faria, né, que acho que é o principal aqui, né, seria a gente imaginar qual que é o componente, né, beleza, se a gente vai mostrar, provavelmente similar como a gente fez aqui, né, nesses dois elementos,
a gente vai querer mostrar também um componente que seria, por exemplo, o episode cell, né, que seria um componente visual que define, né, pra gente mostrar esse cara aqui, né, mostrar qual é o nome dele, mostrar qual é o episódio, né, então beleza. Aí a forma de a gente fazer isso, né, como a gente já viu, que eu vou deixar também, eu tenho que fazer isso também, mas eu não fiz ainda, né, mas assim, eu vou documentar isso melhor aqui em texto, né, mas assim, a forma de a gente criar um componente, né, então aqui de novo, né, tô no VS Code, terminal, já tem uma aba aberta aqui porque ela tá rodando, né, o projeto aqui, né, então eu só dei o yarn aqui, ó, só pra voltar, yarn start ou yarn web, ele vai inicializar o projeto, ó, inicializou, aí se eu clicar aqui o web, ele já inicializa aqui, ó, o projetinho, pum, vai inicializar, pum, ó, inicializou, beleza. Aí a gente geralmente, né, beleza, tá rodando o projeto, então aí eu deixo, talvez você precise, né, do terminal para executar mais alguma coisa, por exemplo, criar um novo componente, eu criei um novo terminal aqui, ó, só com o maisinho aqui, e aí aqui ó, a gente pode executar, ó, yarn, que é o que executa os comandos do projeto, que é exatamente o que está aqui, ó, para criar um novo componente, yarn new comp, e a gente vai chamar ele, né, de episode cell, por exemplo, que seria o, né, episode cell, pum, criamos um componente, pá. Aí aqui, né, relembrando também, sempre que a gente criar um componente, né, se a gente ver aqui, né, então a gente tem sempre a gente vai ter as duas visualizações do projeto. A visualização do projeto em si, né, que é o que a gente criou, beleza, de navegação, aqui tem as tabs e tal, e relembrando, tem um projeto pelo Storybook. Então aqui no Storybook, criamos um componente, mas só para relembrar, a gente não tem inicialmente ele aqui, ó. Se a gente for aqui, ó, location cell a gente tem, character cell a gente tem, episode cell, ó, que é o cara que a gente acabou de criar, a gente não tem. É só relembrando porque o Storybook ele carrega os elementos que estão redefinidos aqui, ó, nessa lista aqui. E para atualizar essa lista, a gente roda o comando yarn Storybook Load, né, SBL, que seria o equivalente só, é um scriptzinho que ele roda e, cara, tá vendo? Atualizou aqui, ó, ele vê todos os arquivos que tem .stories e atualiza aqui nessa lista. Então agora, se a gente recarregar aqui, ó, recarreguei, agora sim nós temos, aqui ó, tá aqui embaixo, o episódio cell, que é o episódio que a gente acabou de criar, já adicionado aqui no Storybook, certo? E aqui a gente faz isso só uma vez, né? Ele vai sempre atualizar tudo que está no projeto, então ele identificou esse novo componente que a gente acabou de criar a tela, né? Porque só relembrando também, né? A gente criou o yarn new comp, o que ele faz basicamente, né? É criar então aqui o novo componente já como sendo uma nova pasta, sempre com 2 arquivos, o index, né? Que é o que a gente define o projeto, o componente, né? Então tudo do projeto está aqui, que é basicamente a view, né? E como é que a estrutura dele em termos das propriedades desse componente, né? Que é aqui as props. E a gente, né? Então, o segundo arquivo seria os stories, né? Então a gente está passando aqui, né? Então ele já criou um projetinho base aqui, né? Esse componente base. Já passando aqui ó, episode cell componente. Só relembrando, se a gente mudar o nome aqui, ó, sei lá, teste componente, já atualizaria aqui, ó. Porque a gente está, né? Já tem aqui o episode cell. E aqui no caso, o que inicialmente, né, ele cria sempre com uma view aqui, ó, que é um container, com um padding de 20, uma borda de 1 px aqui, ó. Se fosse 10 px, ó, ficaria grossão, né? Ficaria... Aqui que não atualiza não, o Storybook, mas aqui. Se fosse, né, por exemplo, aqui, ó, a borda bem mais grossa, por exemplo, sei lá. O que está definindo visualmente esse componente é justamente, né, essas definições de view aqui que a gente criou. Então ele tem a border width, né, border color, que é um gray aqui 500, né, também poderia ser qualquer cor aqui, e um border radius, né, que é o que define a bordinha aqui ao redor, de 4px. Isso aqui é só para um exemplo inicial aqui de definições de visualização, tipo, não poderia não ter nada aqui, né, sei lá. E tem também sempre um texto, né, conforme a gente viu também na location cell. Então beleza, tem um texto, que aí a gente tem a font family, sempre, né, as propriedades de uma view a gente já viu aqui, né? Padding, margin, border radius, se ele é flex row, né? Se ele é na vertical ou na horizontal, na verdade flex direction, né? A definição está sempre aqui, né? Para uma view. Para um texto, a gente tem outras definições, que é o que está aqui, né? A gente tem o tamanho dele, né? Poderia ser, sei lá, 50px. A cor poderia ser a gray, poderia ser outra cor aqui, né? A gente poderia passar aqui outro código aqui, ó. Aqui já está linkado já com a estrutura do projeto, né? Basicamente, mas assim, essa color aqui poderia ser qualquer coisa, poderia ser, sei lá, que cor que é essa? Um cinza? Vamos ver, um tom.
56, não. Ó, um verde aqui. Então, o que define a cor do projeto, isso aqui não passa de um simples, né? De um simples CSS, né? Aqui, ó, teste componente verde. Aí, assim, né? Em termos, né? A gente sempre cria numa mesma estrutura base para facilitar, né? Que, meio que o mesmo uso por exemplo, de tamanhos de cores, tamanho de fontes, né? Então a gente utiliza em cima desse tema aqui, basicamente. E aí, né, beleza, se a gente está pensando então para um componente, né, que vai carregar essas informações, assim como a gente fez na location cell, né, o que a gente teria que definir é qual seria a estrutura desse componente, né, no caso. Então aqui, o que a gente recebe, né, então o que ele recebe atualmente, esse episódio de cell aqui, é só uma string, né, o text que é do tipo string, né. Então beleza, realmente aqui, ó, se a gente ver aqui, ó, né, que até, só vou pôr o border bottom width aqui pra gente ver, e o border color, tá, deixa eu botar aqui mais fácil. Ó, border width, na border, então ele tá assim agora, eu vou tirar o border radius e vou dizer que o border, assim como é já no character cell, né, ou vamos só dizer aqui que o border dele aqui, na verdade, é só embaixo, border bottom width aqui, por exemplo. Então aqui, ó, então se ele é uma célula, então a gente deixa aqui, ó, só a célula de baixo aqui, né? E aí aqui, aqui, né? Então se a gente passar aqui, né? Então aqui o que está acontecendo, né? Na lista aqui no Storybook, aqui a gente está passando um container, que é já uma outra view, só para a gente poder ver aqui, ó. Então é uma outra view que já está listando, né, esses elementos aqui. Então a gente está passando o episódio cell com esse texto. A gente poderia ter aqui, ó, pum, bum, 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 sei lá, uma lista já com vários episódios aqui, sei lá, pum. Aqui, ó, pum, a gente tem aqui, ó. Então a gente tem já replicando esse mesmo componente aqui para vários tipos de texto, sei lá, 1, 2, né, sei lá, 3, 5, sei lá. Então aqui o que define, né, o que a gente está vendo aqui no Storybook é o que está definido nesse arquivo .stories aqui, ó. Aí recapitulando também, né, aqui sempre em cima vai ter o nome do projeto, ó. SRC, Components, Episódio Cell no Stories, é o arquivo que a gente está mexendo. Aí para esse cara aqui, aí sim, a gente está passando o texto, né, para ele, mas como a gente já viu também na Location Cell, a gente não vai, né, uma primeira coisa aqui, né, a gente tá vendo que tem um padding aqui, né, de 20px, por isso que ele não está indo tudo aqui, né, então a gente pode também tirar esse padding aqui para ele ir até, né, pra ele, por exemplo, aqui, né, por exemplo, episódio cell, agora ele está indo até o final, tá vendo, o que eu defini isso é esse container aqui, né, e aí, né, se a gente tem esse episódio cell, assim como na location cell, né? Na location cell a gente tem um objeto do tipo location, que seria um objeto do tipo episode, né? Basicamente. E aí esse episode, aqui sim a gente teria que definir qual que é esse projeto, qual que é a estrutura desse objeto, né? Então aqui, ó, a gente teria um objeto, aqui relembrando, né? Sempre que a gente tiver a definição de tipo, né? A gente poderia fazer assim, né? Porque o TypeScript, né? Aqui, esse episode é do tipo string. A gente poderia aqui dizer que a gente tem um tipo, né? Por exemplo, type episode. Aí aqui a gente definiria as propriedades desse episódio, por exemplo, aqui, tá vendo? Ele sugere aqui, né? A gente poderia ter, né, então, aqui dentro desse. Aqui na verdade, né? Só pra gente tentar ver a forma mais visual aqui possível. Como é que a gente define essa estrutura aqui de tipagem, né? Aquele episódio, ele é do tipo string, beleza. Então ele esperaria uma string aqui, né? Esse objeto pode ser uma string ou pode ser um objeto completo, né? Com várias estruturas. Então a gente pode ter o ID, por exemplo, number. Aqui, né? Aqui a gente poderia pegar a estrutura desse projeto aqui, ó, que seria essa estruturazinha aqui, ó. ID, name, que é do tipo string. A gente tem também aqui, ó, airdate, que é do tipo string também. E a gente tem o episódio, que é do tipo string também. Aqui ele ficou meio que duplicado, né? Porque o episódio é o próprio nome dele também, né? Aí é foda. Mas beleza, assim, é só porque o episódio ele usa como nome do próprio episódio, né? Então aqui, e aí aqui, ó, em aí também teria character do tipo string. Eu tô mostrando isso assim dessa forma, nessa estrutura, porque assim, né? Se a gente tem um tipo aqui, aí aqui, ó, só pra gente ver, né? Aqui a gente vê que só pra gente ver os erros, a gente deu os erros, né? Aqui a gente está definindo que esse cell props é o que a gente passa para o componente.
por padrão era o text antes, né, que a gente passava aqui, né. Agora a gente não tem mais o text, a gente tem só o episódio, ó. Ele até sugere aqui, ó, a gente põe, apaga e põe Ctrl espaço, a gente tem, o que a gente recebe aqui nesse projeto é um objeto, dentro desse objeto o único objeto que a gente tem é o episódio. Esse episódio, aqui a gente já sabe, ó, que ele tem um name, né, tem um name, beleza. E aqui, né, agora já tá verdinho, não tem mais nenhum problema no componente. Mas no Stories tem, tá vendo? Tá vermelho. Por quê? Porque aqui ele já tá ele não tá esperando mais um texto, né? Ele tá diz aqui, ó. A propriedade text não existe. Esse componente episode cell, realmente, né, a gente já definiu que ele não tem mais um texto, né? Ele tem um outro objeto que chama episode. E esse objeto está definido aqui, né? Que tem toda essa estrutura. Então aqui, né? Como é que a gente faria, né? Assim como na location cell. Beleza, a gente teria que passar aqui para esse componente, né, um objeto do tipo episode. Aí aqui sim, né, para esse episódio, ó, se a gente pôr aqui, ó, aí esse objeto teria que ter, né, teria que ter o ID, teria que ter, né, o name, né, sei lá, name, episódio 1. Teria que ter aqui sim o wire date, né, que também tem, vou passar vazio aqui, e o episódio, que é o nome do episódio. Então, sei lá, S01E01, por exemplo. Aqui vocês veem que já vamos ver, tá vermelho ainda, então eu não passei todos os parâmetros. E tem também a lista de caracteres, tá vendo? Isso aqui eu tô mostrando pra vocês que assim, né, que isso aqui é algo também, de alguma forma, totalmente genérico, né, assim, né? Se a gente define isso aqui que é uma string, né, como a gente tinha um text, a gente teria que passar do tipo text, uma string. Se a gente definir um outro objeto, para cada parâmetro desse objeto, se a gente definir o que ele tem que ter, né, como a gente disse, né, que, beleza, ele está reclamando aqui, ó, porque ele fala, ó, characters está ausente no tipo. A gente definiu que esse tipo aqui, né, aqui em cima, ó, aqui, ó, a gente definiu que tem, na verdade, 5 parâmetros. Tem o ID, name, date, episode e character. São 5 parâmetros. Se a gente não passar todos os parâmetros, que é o que está acontecendo aqui, né, a gente passou o ID, name, date, episode, não passamos caracteres. Ele está reclamando justamente disso. Então vamos passar caracteres aqui também, que é uma array, vamos passar vazio. Aqui, ó, já vamos ver. Aqui a gente já deve ter já, ó, episódio 1. Tá vendo? Ele tá mostrando exatamente o que a gente passou pra ele. E assim, né, aí aqui que é pra gente desmistificar, assim, um pouco de onde vem as coisas, o que tá acontecendo, né, assim, o que a gente passa pra esse componente, né, aqui no caso do episódio 7, a gente tem a gente define que tem o do tipo episódio e tem esses parâmetros, né, então, episódio, eu tô escrevendo errado episódio, né, episódio, não, tá certo, episódio, parou diferente. Então, para esse episódio aqui, né, para esse episódio, né, a gente tem essa estrutura, né, beleza. Então aqui a gente está mostrando o nome, a gente poderia mostrar, né, para cada um desses caras aqui, ó, beleza, mostrar o nome, mostrar o where date, mostrar, né, então aqui, ó, primeiro cara a gente mostrou o nome, vamos mostrar o where date, vamos mostrar o episódio, beleza. Então aqui, agora a gente está mostrando 3 textos, né, no caso. O texto tá, porque o AirDate eu coloquei vazio, né? Eu coloquei vazio aqui, ó. Então, por exemplo, mostrou só os dois porque o AirDate tá vazio. Se a gente colocasse aqui, sei lá, o que é que tá aqui, na verdade, né? Tem, sei lá, dezembro, janeiro, 21, 2022, sei lá. Se tivesse essa data aqui, né, que é o que agora a gente colocou, ó, agora já aparece, ó, tá vendo? Então, aqui, né, para esse componente episode cell, então a gente define que esse componente, as propriedades deles, nesse caso, é só o episódio, por enquanto, né? E para esse episódio é o que a gente está pegando ele aqui, né? Esse parâmetro, e já manipulando ele aqui, né? Já mostrando, no caso, o name, né? Episódio 1, o air date e o episódio, né? Que seria a sigla, né? A referência aqui do episódio. E aí, para esse... então aqui a gente já mostrou, né? Então aqui, se a gente duplicasse aqui, né? Esse cara aqui, né? Duplicamos, né? Episode. E aqui, né? Só pra mostrar, tem um actions aqui que a gente não tá utilizando ainda, então dá pra gente apagar por enquanto pra ficar menos confuso, né? Vamos apagar aqui. Então aqui, né? Tudo que ele tem nesse episódio cell são esses dados aqui, né? No caso, né? Que foi que a gente definiu, basicamente, né? Se a gente tivesse, como na verdade a gente até tem aqui, no caso, mais 2 parâmetros, se a gente definir que esse cara tem mais 2 parâmetros aqui, ó, de novo, ó. Vou definir que ele tem agora esses 2 parâmetros que a gente esqueceu, por exemplo, o URL, que é do tipo string, e no caso aqui o created, que no caso também é do tipo string, vocês veem, ó, é do tipo string que mostra só quando foi criado no banco de dados aqui, provavelmente. E aí aqui no caso, ó, já deu problema, né? A gente definiu que ele está sendo utilizado aqui,
mais dois parâmetros, mas a gente não passou aqui, né? Então no caso ele já reclama, ele já fala, as propriedades aqui, cadê? Vamos ver. Ó. O tipo esperado vem. Cadê? É que aqui vai ficando confuso de ler, né? Mas assim, o tipo que a gente definiu, que tem a ID não tem a propriedade do tipo. Aqui é o que está faltando, né, no caso, URL e created. Então assim, né? Realmente, se a gente não tem. Aí no caso, né? Aqui, como não tem os parâmetros, a gente definiu o que teria. Ele já não deixou aqui, né? Então, por exemplo, a gente teria que criar então aqui o URL, né? Sei lá, pum, pode ser vazio também. E o created, sei lá, pode ser vazio também. Beleza, aqui ele já deixou. Então, assim, se a gente define que né, no caso aqui, esse episódio tem esse objeto, e a gente define que esse objeto tem todos esses atributos, se a gente não passar, ele vai reclamar, que é o que o TypeScript faz, basicamente, né? Então, definimos esse episódio. Então, aqui, recapitulando, né? Então, o que é comum também de fazer, como a gente fez aqui, né, no caso até no Mox, é que, por exemplo, para não ficar bagunçado, né, poderia, né, até poderia aqui deixar aqui, né, a gente define, cria outro objeto, tal, episódio 2, com a ID 2, em janeiro de 2020, de todo dia, episódio 2, sei lá. Pum, ó, criamos com dados diferentes aqui, né, mais um componente, mesmo componente, passando dados diferentes aqui no caso, né. Passamos aqui, ó, já né, o episódio 2, por exemplo. Então a gente definiu aqui, alteramos. Aí assim, né, o que eu mostrei aqui, que talvez foi um pouco confuso de início, né, mas assim, a gente não tem esses campos aqui definidos aqui nesse arquivo. Geralmente a gente já centraliza algumas coisas já em outros arquivos. Então, por exemplo, tudo que é informação aqui que a gente chama de mockup, né, que é só para efeitos de visualização, né, por exemplo, a aplicação, conforme a gente roda a aplicação aqui sem o storybook, né, por exemplo aqui, ó, opa, no caso aqui sem o storybook, opa, app, aqui ó, no app vou tirar o storybook. Conforme a gente carrega as requisições aqui, a gente não tem nada mocado. Essas informações aqui já são da requisição. Se por acaso essa imagem mudar, sei lá, ou o nome dele mudar, sei lá, essas informações não estão mocadas, quer dizer, elas não estão dentro, né, do aplicativo. A gente só vê essas informações mocadas para efeitos de visualizar o componente, né, e de ter ele assim, né, mesmo sem ter que carregar a requisição, de ter essas informações aqui, né, que a gente chama de mocado, né, que seria mocado é o que vem do termo mock, né? Não sei porque qual é a tradução exatamente, mas assim, é de ter uma referência, né? De ter uma referência estruturada aqui. Então só estou falando isso, né? Porque aqui, né? Então aqui, ao invés da gente ter essa estrutura aqui, é assim, né? Só para termos de organização de projeto, né? Aí, por exemplo, para a gente não ter que ficar tendo referência, né? Por exemplo, de qual o tipo dele aqui dentro do componente, então esse episódio é por isso que a gente tem essa definição aqui, né? Então, por exemplo, aqui no tipo a gente define todos esses objetos. Aí esse cara aqui, para ficar mais fácil, né? Por exemplo, não ter tudo aqui nesse mesmo campo, a gente pode criar uma outra variável, que é o que eu tinha feito aqui em cima, que chama episódio, né? No caso. E aí esse episódio a gente cria um tipo, né? Que chama episódio, que aí aqui sim ele tem todos os atributos, tá vendo? Episódio, blá 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 blá. Aí aqui a gente referencia ele. Aí a gente vai ver, ó, a mesma coisa. Tá vendo? A gente pode copiar esse bloco, né, para termos de organização, a gente faz muito isso, né? De separar, né? De não ter tudo aqui, né? Por exemplo, as dependências dos atributos do objeto. A gente cria um novo tipo que chama episódio. E aí aqui no caso a gente pode ter ele aqui no componente, mas para ficar mais fácil em termos de importação dos arquivos e tal, a gente geralmente cria tudo que é informação de dados aqui no data, né? Então data, models, a gente tem aqui, ó, episódio. Aqui de novo, a gente já tem, eu criei mais para vocês verem como é que seria criado, né? No caso a gente já até tinha aqui de início. Mas geralmente a gente deixa, né, esse tipo de episódio, né, que seria a tipagem desse atributo, lá, não aqui no componente, mas num lugar centralizado que a gente centraliza aqui na models. Então, em episódio, que é exatamente o que está aqui. Ó. Pô, não precisa nem duplicar, né? Aqui no caso está interface ou type, mas é exatamente a mesma coisa, né? Basicamente, uma interface ou um type, né? A gente estava assim, né? A gente estava vendo assim. Uma interface ou uma type é exatamente a mesma coisa. A gente define quais são os atributos que são desse objeto, né? Então a gente vai ver, vocês vão ver isso ao longo do projeto, né? Ou a gente pode definir como interface ou como type aqui. Aí aqui, ó, beleza, eu tirei qual que é a definição do type aqui, realmente, ele já não sabe, ó. Episódio não é possível declarar, ele não sabe de onde vem esse episódio. Então a gente, com coma de espaço,
ele mostra onde a gente poderia importar essa definição de data, né, de tipagem do tipo episode, que é aqui, ó, tanto de src, data models episode, ou a gente poderia aqui, né, ele vai só fazer isso automático, mas a gente pode, né, fazer o import direto aqui, né, então import, então sempre as informações de dados vai sempre vir de data, aí no caso, para informações de modelagem de dados é sempre de models, aí no caso aqui, episode. Aí aqui a gente tem o objeto, o tipo episode, que agora sim que a gente tem aqui. Então tudo vem de lá, assim, né? Aí mostrando isso, né, porque aí, tá, acho que deu 8h30, né, melhor a gente, já tinha chiado. Ô, Cleiton, desculpa, eu só vim aqui, ó. Tá vendo, eu só tô em uma tela, desculpa, eu só vi agora essa mensagem. Podemos usar essa função para identificar um usuário, coletor de coleta, por exemplo. Qual que era essa função, Cleiton? Era aquela função de mapa, de filtragem ou não? Desculpa, que agora que eu vi que você mandou 85, né? É que sou com uma tela, eu não tinha visto. Mas era a função de filtragem? Se for de filtragem, sim. Né? Tipo assim, se você tem um objeto ou um array, e aí você pode filtrar, né? Por exemplo, filtrar dentro desse array, para cada objeto, se esse objeto, sei lá, é do tipo coletor ou do tipo gerador, né? Isso a gente poderia fazer assim, né? Tipo assim, é mais sentido mesmo, assim, que é utilizado filtragem, né? No caso, filter ou map, né? Mas a gente vai vendo alguns exemplos depois, tipo, de melhor uso disso, vocês vão acostumando mais assim também com isso também. Então, 8h30, vamos 8h35 a gente volta então? A gente já volta, aqui a chamada vai acabar também daqui a um minutinho. Aí eu vou parar a chamada aqui também.